e hoje a gente tem gente que se serve do São Paulo. A gente recebeu recentemente Fernando Casal de Rey, que é um baluarte, né? E ver o Fernando Casal de Rey foi muito importante ouvir o que ele tem a dizer, para a gente lembrar que o São Paulo já teve e pode ter de novo grandes dirigentes. E Maurício, você falou sobre ser personalista, mas é um personalismo que só na hora boa, né? Só na boa. Tanto que o Casares deleta as postagens que ele fez, né? Depois que o São Paulo toma o primeiro gol. Isso eu não consigo entender. Por que que ele fez isso? Sabe? Ele deixou de confiar na equipe. Era uma postagem provavelmente na capela da Barra Funda, né? Isso acontece sempre, viu? Eu sou um acompanhante assíduo das redes sociais de Alexandre Gersbrecht e ele faz essa curadoria das redes sociais do Júlio Casares. Todo jogo do São Paulo, quando ele chega, ele sempre publica as fotos. E ontem ele tinha publicado ali na capela do CT da Barra Funda, tinha publicado umas duas. Vou compartilhar o editorial das anotações hoje. Tem duas fotos onde ele publica pré-jogo também. E aí, todas as vezes que o time perde, ele simplesmente deleta, como se não tivesse postado. Tipo, sabe? Ninguém segue o presidente, ninguém confere os stories dele, ninguém sabe que ele já tinha postado. O que custa deixar os stories antes, sabe? Que pequenez é essa? Sabe? Não faz sentido. E ontem, de novo, ele tinha publicado 3 fotos do pré-jogo, uma na capela e 2 lá já no estádio, e aí, assim que teve o primeiro gol da LDU, o único gol, na verdade, ele já apagou todas as postagens. Sem sentido algum. Antes da partida acabar. E aí, o que mais me pega, Maurício, e o que mais me pega é que, além de deletar as postagens, ele não se manifesta. Ele não abre a boca, não dá as caras, seja ali na zona mista, ali, né, na parte interna do clube, e seja no dia seguinte também. Teve postagem no Casares hoje? O Casares não vai se pronunciar sobre a eliminação, sobre os rumos do São Paulo, né? Só vai deixar o Crespo realmente para responder. E ainda que o Crespo foi mais eloquente, né? Saiu, digamos, da sua zona de conforto ali, claramente chateado, irritado, decepcionado. Ele foi lá, ele deu a cara dele para bater. E o Casares só publica foto de publi editorial, de festa de casamento. A foto do aniversário dele no Salão Nobre do Morumbi ele não apagou. E agora do clube ele apaga porque tem vergonha, né? Não dá para entender. Aqui as nossas do 3E, o que a gente faz antes, a gente mantém, né? Ficou aí o dia inteiro. A nossa transmissão tá lá. Aquela minha pergunta para o Chulapa, por que devemos acreditar numa vitória, ficou lá, foi apagada agora depois que deu tempo, né, nos stories, e assim vai, não é porque perdeu que a gente vai deixar de mostrar que a gente estava confiante, que a gente é feliz acompanhando o São Paulo e tal, não tem problema. Eu acho que trata-se aí de uma questão personalista, às vezes patológica tal, e que acho que mostra muito bem, né, quem comanda hoje esse clube, um dos maiores clubes do mundo, né, de uma maneira onde a vaidade é escancarada, onde as decisões são tomadas sem transparência, onde mesmo gente lá de dentro do clube que teria o direito a saber das coisas, não sabe pela imprensa. Então, já que nós começamos pelo Casares, antes de não falando do jogo, eu quero dizer que disparado é o pior momento desse dirigente à frente do ponto de vista da política interna. Tá? Hoje, se há uma revolta por parte de conselheiros, muitos da situação, que apoiam, em tese, ou sempre apoiaram Casares. Os adjetivos que eu estou vendo aqui no chat são usados, inclusive, para qualificar o trabalho e a gestão do Casares, entendeu? Acabei de ver aqui, alguém parou de seguir o Pavão. Pavão é o termo que pinta nos grupos de WhatsApp da própria situação, que está cobrando onde ele, Casares, costumava, ele está no grupo de vários grupos de WhatsApp da situação do São Paulo, ele cobrar
tinha um hábito de até rebater quando sofria alguma crítica, de interagir. Há muito tempo que ele já não faz, e as críticas estão aumentando. Hoje chegaram numa temperatura muito alta, né, de cobrança em relação às promessas que foram feitas, de que o clube pararia de torrar dinheiro e teria uma gestão eficiente que cuidasse das finanças, não estourasse o orçamento, e que a torcida teria até que aguentar um pouquinho a falta de competitividade, mas o que se viu, críticas feitas nos grupos, tá? Nos grupos, e o Casares está nos grupos, ele recebe essas mensagens, não sei se ele deveria ler, né? De que a gestão se perdeu, de que Júlio Casares precisa responder porque ele é o principal culpado por essa eliminação da Copa Libertadores, né? Acusando muitos diretores de serem sanguessugas, né? de retirarem do São Paulo, e toda a sorte ali de desabafos por parte de conselheiros, né? Que outrora o apoiaram e que hoje estão absolutamente desiludidos. A dilapidação do patrimônio, a venda barata de jogadores da base, a contratação de jogadores medalhões que são caros e têm tudo mais de 30 anos, né? Então, hoje, Casares não poderia estar mais longe de ter uma maioria, como, por exemplo, para aprovar o FIP, que ele está tão ansioso por aprovar e deve, muito provavelmente, fazer parte daqueles que vão controlar, se porventura esse fundo de Cotia passar hoje. Não. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Mas aqui eu fiz um rápido levantamento dos estrangeiros do São Paulo. O São Paulo ele fez uma inversão do que sempre foi a história do São Paulo. Essa história de revelar jogador bom na base e vender muito bem, que hoje o Palmeiras faz com maestria, isso é coisa do São Paulo. O São Paulo fazia isso um tempo atrás. Quando ele era grandão mesmo, ele fazia isso. E aí o método dele foi... O Palmeiras nem ligava para a base. O Palmeiras contratava um monte de tranqueira e não usava a base. Aí o Palmeiras aprendeu e fez. Muito baseado, por certo, no que o São Paulo fazia. O que o Corinthians já fez há algum tempo. Hoje a base do Corinthians é uma piada, né? Uma coisa que não sabe nem quem manda lá. E Cotia não é nada, o São Paulo usa. Os estrangeiros do São Paulo. Arboleda, Ferrarese, Alan Franco, Cédric Soares, Enzo Dias, Bobadilha, Caleri, Dineno, Tapia. Bom, e aí teria o Rafael Tolói, que é italiano, mas ele entra como brasileiro. Esses são os jogadores que o São Paulo pagou para trazer, fora o citado Oscar, que se contratar o jogador machucado, aí já não é problema dele. Ao mesmo tempo, o São Paulo abre mão só nesse ano de Rodrigo Nestor por 9 milhões e 400 mil reais por empréstimo. William Gomes, o São Paulo vende por 55 milhões de reais. Moreira, ele empresta para o Porto. Ângelo, que é um garoto que nem jogou praticamente o time de São Paulo, o lateralzinho direito, eles trocam, né? Porque eles pegam o Cédric Soares ganhando uma grana e cedem o Ângelo para o Estrasburgo por 32 milhões de reais. Ele tem 16 anos. 16 anos, São Paulo já queimou. Se ele fizer 18, ele vai para lá. São Paulo já queimou. O Matheus Alves, ele vendeu por 38 milhões e 700 mil reais. E o Lucas Ferreira por 50 milhões e meio. E gastou uma fortuna com esses jogadores que eu citei aqui. Né? Alguns já estão lá há mais tempo, mas ele traz Dineno, ele traz Tapia, né? Ele traz Bobadilha, ele traz Cédric Soares, teve o Jamal Liuski, né? Que já foi embora. O que você vai esperar de um time desse? O que você vai esperar de um time desse? Que ele inverte o processo. Há toda uma cultura no futebol, e o São Paulo sempre foi um grande... Cotia custa uma fortuna. Cotia tem que ser onde o São Paulo se abastece e faz dinheiro. Cotia não serve pra nada. Cotia não é usado assim. Apareceu alguma coisa, você já se livra daquilo lá. É como se fosse um incômodo, Cotia. Os jogadores que aparecem, eles se livram. Eu lembro o desespero do Zubeldia de queimar o William Gomes, que ontem, aliás, fez gol pelo Porto contra o RB Salzburg, pela Conference League. Já é o terceiro que ele faz, jogando um pouco mais de 200 minutos. O São Paulo quer se livrar dos meninos rapidamente para trazer qualquer jogadorzinho. Fora, né, o que já fez por aqui, já foi, bateu, e Longo, e outro lá da criptomoeda lá, o Galopo. Foi, bate, volta também. Enfim,
O São Paulo virou um time que não aproveita a sua base e traz qualquer jogadorzinho que eles pegam aí no exterior. Um outro dá certinho, vai dizer que o Arboleda foi ruim? Não, claro que não. O Arboleda é uma contratação interessante, tanto que está aí faz tempo. Mas muito raro, muito raro. Ou então faz uma parada faraônica dessa, trazer um jogador que provavelmente nem examinaram direito, o jogador está sem jogar faz tempo, não pode culpar o Oscar. O Oscar ele quer jogar. O Lucas até chorou ontem quando o time perdeu, ele quer jogar. Mas a condição é viável? O São Paulo tem dinheiro para isso? Aí cria-se uma ilusão. O São Paulo ele vive de ilusão. O torcedor do São Paulo ontem tinha absoluta certeza que ia passar por cima da LDU que não tratou. O São Paulo é muito melhor que a LDU. O São Paulo não é muito melhor que a LDU. O São Paulo é do nível da LDU e olhe lá. E a LDU não é o melhor time do Equador. O melhor time do Equador é o Del Valle, que é o líder do campeonato disparado, que teve uma virada espetacular contra o Once Caldas agora pela Copa Sul-Americana. É a base da seleção do Equador. Cede jogadores. Então o São Paulo, ele vive de ilusão. E agora vamos disputar bastante para poder tentar ganhar a Libertadores, vaga para a Libertadores do ano que vem, para começar a ilusão toda outra vez. O São Paulo, se não se estruturar, não vai sair disso. É isso. Quando está muito bem, é quinto, sexto do brasileiro. Quando está muito mal, pode correr até risco de rebaixamento. E contrata um monte de jogador que vai custar caro para caramba, aumenta a folha de pagamento e queima jovem jogador. Esse é o São Paulo. Mas não é de hoje, faz tempo que está assim. Faz tempo. Então não tem futuro. Quando eu falo que o São Paulo é um time que cada vez mais vai justificar o seu hino, as suas glórias vêm do passado, as pessoas reclamam e eu não estou nem aí. O São Paulo, ele está desestruturado, ele está devendo pra caramba. Deve mais que o Corinthians proporcionalmente, porque o Corinthians tem um estádio. O São Paulo não tem um estádio. O estádio já está lá. O Corinthians tem que pagar o estádio. Juros altíssimos, uma coisa super complicada. O São Paulo não. O São Paulo está atingindo o mesmo grau de endividamento do Corinthians sem ter o estádio. O estádio é parte. A dívida do Corinthians sem o estádio é mais ou menos do nível do São Paulo. São Paulo vive de ilusão, gente. Aí faz foguetinho, faz. Como é que se fala? Corredor não sei do quê. Não resolve nada. Uma bobagem. Ontem, depois do gol da LDU, foi um silêncio total. Nada. Aí um outro xinga o presidente, a torcida uniformizada não, porque é comprometida até a tampa com ele. Aí eu olhei aqui ridiculamente oferecendo ingresso para o jogo do Ceará. Mas para o jogo de ontem, o torcedor diamante não tinha ingresso. Ele teve que comprar da torcida uniformizada que tinha e comprava mais caro. O cara paga 330 pau por mês. Quanto a torcida uniformizada paga para o São Paulo? Paga alguma coisa? Mas lá, o São Paulo libera ingresso. Aí eles fazem ágio e vendem mais caro, como se fossem cambistas. Inclusive o cara que paga 330 por mês, se quiser, vai ter que comprar da torcida uniformizada que tem ingresso fácil. Ou seja, tá tudo errado, tá tudo, sabe? Não dá para ter esperança nenhuma no futuro do São Paulo, não. Se ele passasse, poderia ter passado, claro, ele é do nível da LDU, era mais uma ilusão. Vai viver de ilusão até quando? O São Paulo vivia de consistência. Hoje ele vive de ilusão. Mas a ilusão passa, meu amigo. Ela vai, uma vez ou outra vai ganhar uma Copa, outra e tal, um Paulistinha. Mas vai viver disso. É um time de segunda linha. É um time que não briga por nada consistente. Nada. São Paulo Central e Libertadores do ano que vem não é favorito. Os favoritos vão ser Palmeiras e Flamengo, que tem um projeto claro. Ele vai ficar brigando por Copa aqui, Copa lá. Se acertar um ano ruim, vai correr risco lá embaixo e vai continuar contratando tranqueira e queimando o moleque da base. É isso o São Paulo de hoje. Levando em consideração as peças que a gente tinha disponível, eu acho que a escalação do Crespo ele tenta surpreender de alguma maneira já com a entrada do Rigoni ali pela ala direita. Então, assim, o que a gente tinha de material humano disponível 100%, a escalação dele fez algum sentido, visando buscar o gol desde o primeiro minuto. Então, o Rigoni poderia ter deixado o lado direito um pouco mais agressivo, então ele entra ali com os três zagueiros, né? O Ferrarese parece que sentiu uma lesão, os volantes que a gente tinha ali à disposição, automaticamente com a entrada do Rigoni, ele precisava de um poderio ali no meio campo de mais pegada, então eu acho que a escolha do Maia ao invés do Alisson é nisso. Então, já que o Rigoni vai ficar mais para frente, eu preciso de um jogador mais centralizado que pegue. O Enzo, cara, o Enzo um guerreiraço. O Rodriguinho, Ferreirinha e Luciano. Eu acho que, cara, do que a gente tem à disposição, faz sentido. O time faz um bom primeiro tempo, cara, com volume. Poderia ter sido um pouco mais de volume, principalmente pelo lado do Rigoni, poderia. Bem ou mal, ele é mais agressivo que o Cedric, poderia ter... o balanço entre direita e esquerda poderia ter sido um pouco maior.
Ferreirinha tentando, o Rodriguinho tentando, o time dos caras muito fechado, o São Paulo tentando, construindo e criando. Obviamente, sem um ala pela direita, dando algum espaço por ali, era a saída do LDU por ali, a gente conseguia recuperar a bola rápido. No primeiro tempo, cara, bom, né? Vendo as opções que a gente tinha, o que a gente precisava fazer, o que a gente estava construindo, a chance que a gente criou e perdeu, um primeiro tempo muito bom. Só que aí no final, eu acho que a gente comete um erro que, cara, eu escutei isso pela primeira vez no Sub-17. Aconteceu quase que a mesma coisa, cara. E o meu treinador no Shakhtar falava a mesma coisa. Cara, não existe. Ou a gente faz a jogada, o escanteio, ou a gente faz a jogada pelo chão para chegar à linha de fundo dentro da área e cruzar para trás ou no meio do bolo, que na pior das hipóteses os caras vão fazer aquele balão, tirar a bola de qualquer jeito para o lado ou de novo para a linha de fundo, ou cruza na área com todo mundo bem postado. Tocar a bola para o Rodriguinho, na diagonal para trás, ele tentar chutar no gol contra 20 caras saindo da área, isso não existe. Ele tentou chutar, foi travado, aí o Rigoni pega, tenta um meio passe, uma pifada ali na diagonal. Irmão, ali é meio que beabado de quando você tá no Sub-17. Não existe fazer aquele tipo de jogada com 20 caras dentro da área correndo em sua direção. Não dá. E aí acontece o que a gente mais temia, a LDU... aliás, né? O que a gente mais temia era criar e não converter em gol. Esse é o que a gente mais temia. Aí acontece, talvez, a estratégia da LDU, que era achar uma bola. O Bobadilha talvez tenha um erro de leitura. O Rigoni para ali, talvez, acreditando no Bobadilha bem posicionado. Aí, cara, o cara ganha na velocidade, ganha no pulo, faz o gol e aí entra água no chope. Aí, no segundo tempo, não tinha mais o que fazer. Ele muda o esquema para aquele 4-2-4, com os pontas abertos. O São Paulo tenta muito... chuveirou muita bola na área por falta de recurso pelos jogadores do lado. Depois ele entra com Lucas e Luca, que o Luca eu até gosto dele, até que ele achou que ele entrou querendo e tal, mas faltou aproximação do meio campo, faltou aproximação de um dos atacantes que estava muito preso dentro da área. Os nossos dois volantes não eram móveis. O Lucas claramente não tinha condições de jogo, não está na sua melhor forma. E aí, cara, aí não tem mais o que fazer. Aí é coração, os meninos continuaram tentando. Eu acho que, cara, eu até perguntei para você, Gabi, no off, o que era pior, né? Era pior ser eliminado tomando um amasso do Atlético Nacional e falar, puta, tomamos um amasso mesmo, a gente foi eliminado. Ou é pior ver que dava, que a gente tinha totais condições de criar. Eu acho que a Pri colocou um negócio no grupo que, cara, os números do São Paulo no agregado nos dois jogos parece que o São Paulo ganhou os dois jogos de 3-0, né? Mas não, os números foram muito melhor. Só o Luciano tem 7 situações de gols. A gente precisava de 3 só para passar, mas ele teve 7. Então, cara, não dá para falar que com as peças que a gente tinha à disposição ali no momento, a gente jogou mal, cara. Eu acho que a gente não joga mal, a gente joga bem, cria, mas não converte. E aí eu acho que, tipo assim, o Luciano ser catapultado por causa disso, não, mas ele tem que ser cobrado. Até comentei que esse tipo de jogo vai ser quando ele aposentar e for no Morumbi ver o jogo lá, comentar por alguma TV, um torcedor virar para ele e falou, porra, Luciano, aquele jogo contra a LDU, hein, que você teve 7 gols e não fez 1. E aí esse daí vai ser lembrado pro resto da vida, mas, cara, só depende dele agora no próximo fazer gol e sair dessa situação. Agora, o que eu mais temia era criar e não converter. E criar, o time criou, cara. Mesmo com ali as terceiras, quartas opções com o que a gente tinha de material humano, os moleques criaram, infelizmente não converteram e agora o choro é livre. Né? Pois é. E aí, Renan, bom dia para você também. Eu queria já puxar também esse comentário e antes fazer um parênteses, né? Quando você fala do gol da LDU, tem o lançamento do Rigoni, que você comentou, né? Que ele joga na grande área ali e aí tem o contra-ataque. E ontem o Rigoni foi titular do São Paulo. Eu não quero personificar nele o jogo, parecer que ele é o protagonista da derrota, porque tem muitos caras que são mais protagonistas do que ele. É o próprio Luciano que você comentou. Mas tem um ditado que é simples, né? Quando você é enganado uma vez, a culpa pode ser da pessoa. Quando você é enganado 2 vezes, a culpa é sua. E o São Paulo, uma gestão de futebol
que contrata o Rigoni 2 vezes, ela merece ser feita de trouxa, vamos combinar, não? O que o Rigoni entregou nos últimos 4 anos, né? Ele saiu mal do São Paulo. Aí passam 4 anos, ele não entrega nada nos 4 anos. Ele faz 7 gols em 4 anos. Ele não joga bem em lugar nenhum. Aí você vai e você contrata o cara de novo. Quer dizer, como? Pra quê? Né? Pra quem? Então, é o tipo de coisa que eu acho que ilustra bem esse momento. Mas queria o seu comentário, Renan, em relação ao jogo e te deixar essa pergunta. Você acha que ontem o Crespo errou na escalação do São Paulo? Bom dia, amigos. Gabriel, Chacon e o Cinho, galera do chat aí. Eu não teria entrado com o Rigoni, eu teria entrado com o Mailton. Não sei se isso é tão relevante para o resultado final, mas eu não teria entrado com o Rigoni e sim com o Mailton. E assim sendo, eu acho que a escalação do Enzo também pode passar por isso. Eu também não teria entrado com o Enzo. Não tem, é só questão de escolhas para esse jogo. Eu teria entrado com o Wendel. Mas o Enzo não comprometeu em nada no jogo de ontem. Inclusive, eu vejo ele como um dos únicos, com pelo menos o mínimo de senso de espírito de Libertadores, que é um negócio completamente diferente. É completamente diferente. Libertadores é uma outra parada. Já visto o Flamengo, o time que tem, e por um pé não ficou eliminado no tempo normal. Então, trazendo para o nosso universo, foi um dos únicos que teve ali o mínimo de espírito de Libertadores, que o São Paulo não teve nenhum, no geral, nenhum dos 2 confrontos. Falou o Crespo. Oscar não treinou. Não sei o que comunica você, mas Oscar, da quando tive essa lesão, Oscar não tem possibilidade até hoje de jogar. Vamos a ver. Eu espero que talvez é um milagre antes de data FIFA. Se não, vamos falar depois. É uma pessoa que dá 2 meses a esta parte, solo da quando a gente está. Não treinou quase nunca. Não podemos relacionar aqui. Ele camina, sim, camina. Sente dor, sim, sente dor. Então, tenho que agradecer a Luis Gustavo, a Lucas Moura, a Oscar, o esforço que estão fazendo para voltar. O esforço grande. Com Luis Gustavo, ok, hoje podia. Já teníamos um acordo com Lucas Moura, que ele também não está al 100%, mas perto de um 50%. E se esforçou tanto para chegar e... Essa é uma notícia que é trazida pelo treinador do São Paulo, que é preocupante, né, cara? Porque, assim, o Oscar não tá perto, gente, de voltar. Talvez por um milagre antes da data FIFA e tal, mas se não, só depois da data FIFA. O cara não tem condição. Ele fraturou 3 vértebras. Naquele lance, pra mim, que o futebol tem que coibir de uma maneira muito rigorosa. Eu falei na época. Foi com o Martínez, não foi, Piero? Foi no Corinthians São Paulo do Morumbi. Morumbis. É um lance sacana, cara, do jogador de futebol. Porque ele tira completamente o equilíbrio do cara no ar. O cara não tem como se arrumar no ar. O cara cai do jeito que cai, irmão. Então, assim... E o Lucas também, não tava 100%. Ia jogar ali... Nem 50% ele falou, né? É quase que assim, cara, ele não tinha condições de jogar. Ele jogou porque é o Lucas. É quase que isso que ele falou, né, André? Basicamente, esse é o recado, né? Cara, ele não tinha condição de jogar, mas ele quis jogar, foi pro jogo. A galera tá falando aqui que o áudio tá baixo. Tenta dar um pouquinho de gás aí, ô Pierão, se você puder. Pra galera que precisa fazer teste de... Como é que chama o teste mesmo? Chama... Eu faço uma vez por ano. Ah, esqueci. O teste é pra saber se as orelhas estão funcionando. É isso. Pô, agora, se reclamarem, eu dei o gás máximo aqui agora. Então, vamos ver.
assim, ó. Eu acho que o Crespo não pode assinar esse BO. Audiometria, boa, Rissati. Eu acho que o Crespo não pode assinar esse BO. Acho até que se o Crespo se a troca tivesse sido feita antes, talvez o São Paulo já estivesse num estágio, mas ele não pode assinar esse BO. Eu acho que ele, inclusive, ontem falou da avaliação e tal, a gente até separou, mas vamos olhar pra frente. O São Paulo tem situações financeiras para serem resolvidas. Hoje já picharam lá, né, o Piero? Sim. Hoje já tem... hoje já tem pichação. A diretoria vai ser cobrada com razão. Olha lá, fora Casares, time pipoqueiro, fora Belmonte, enfim. E o São Paulo agora joga as suas energias para o Brasileirão, onde ocupa a 7ª colocação. Na manhã de ontem, sexta-feira, 10 horas após a eliminação do São Paulo na Libertadores, o blog do jornalista Cosme Rimoli, que trabalha na Record Esportes, recebeu 2 recados vindo diretamente dos bastidores do tricolor. Um de um conselheiro muito importante na questionada gestão do presidente Júlio Casares, e de um empresário próximo a Luciano. De acordo com os dois, a vontade da direção do clube coincide com a do jogador. É hora de colocar um fim no ciclo. O jogador, que chegou em agosto de 2020, nunca esteve tão abatido. Foi vaiado e xingado pela própria torcida são paulina no Morumbis. Sua personalidade forte cedeu diante da cruel campanha de personificar a eliminação do São Paulo da Libertadores. Iremos aguardar novas informações sobre uma provável saída de Luciano. Isso deverá acontecer ao final da temporada deste ano. Mas você que assiste a esse vídeo, concorda que não dá mais e que chegou o fim do ciclo de Luciano no tricolor? Espero a sua opinião nos comentários.